Olá pessoal, aqui é o Leonardo e hoje vou começar uma série de aulas sobre termometria e o primeiro tópico vai ser dilatação térmica. E nós vamos ver que na dilatação térmica temos três formas, uma chamada dilatação linear, a outra dilatação superficial e a última dilatação volumétrica. Mas se você entender a primeira forma, que é a dilatação linear, você vai entender consequentemente e sem muita dificuldade ou nenhuma dificuldade a dilatação térmica superficial e volumétrica, porque todas as duas, tanto a superficial quanto a volumétrica, são consequências diretas da dilatação térmica linear, tá? E linear porque se dá apenas em uma direção, em linha reta, tá? Em uma dimensão. Superficial é uma superfície em duas direções ou duas dimensões, e volumétrica em três dimensões ou três direções, tá? Então vamos lá. Então imagine uma barra de metal, um cano de metal que tem um comprimento L0, comprimento inicial L0. Então, ao aquecermos a barra de metal, o que vai acontecer? Talvez você já teve essa experiência, já presenciou algo semelhante. Quando você aquece algo de metal, esse algo de metal vai sofrer uma expansão ou uma dilatação, ou seja, o comprimento que era L0, após ser aquecido, essa barra de metal teve uma dilatação, teve uma expansão, ou seja, ela aumentou de tamanho, aumentou por uma quantidade que nós vamos chamar de ΔL. Lembra que o delta quer dizer variação. Como houve uma expansão, ou seja, como o tamanho dessa barra variou em relação ao tamanho inicial, houve uma expansão, uma dilatação. E eu vou representar essa dilatação ou essa expansão por ΔL, tá? Esse delta é a letra grega que significa variação. Então, por exemplo, na cinemática, você tem um ΔS, que é variação de espaço, você tem um ΔT, ou seja, quando se fala em delta, é alguma coisa final menos alguma coisa inicial, tá? Bom, vamos lá. Então, você tem uma barra inicial de comprimento L0, você aquece essa barra e essa barra sofre uma dilatação ou uma expansão. E note, essa expansão se dá, essa dilatação se dá em uma direção ou em uma dimensão. Por isso nós chamamos de dilatação linear, tá bom? Então é linear porque está apenas em uma direção. E olha que interessante. Agora o meu novo comprimento, considerando essa dilatação, vai ser um comprimento final, tá? Vai ser um comprimento final que eu vou chamar de L. Então L é o comprimento final da minha barra após a dilatação. Então você concorda comigo? Você concorda comigo que se eu somar L0 mais ΔL, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou somando o comprimento inicial da minha barra sem ser aquecida mais a dilatação, ou seja, o quanto ela aumentou após ser aquecido. Então, quando eu somo o comprimento inicial mais a dilatação que ela sofreu devido ao fogo aqui, devido ao calor, eu vou ter o meu comprimento final, tá? E se eu fazer uma pequena álgebra aqui, ou seja, ΔL vai ser igual a L menos L0, que é a definição de ΔL. Concorda comigo? Então, esse ΔL aqui vai ser o quanto vai ser a dilatação térmica ou dilatação linear que a minha barra sofreu. Bom, mas essa dilatação ela depende de alguns fatores. Então, o que nós temos até agora? Que uma barra de comprimento L0 recebeu calor e essa barra teve uma variação ΔL, e que o comprimento final dessa barra vai ser igual e que o comprimento inicial mais essa dilatação vai ser igual ao comprimento final ou a dilatação
vai ser o comprimento final menos o comprimento inicial, beleza? Mas para essa dilatação ocorrer, note que eu tenho calor. Se eu tenho calor, eu tenho, antes da barra se dilatar, eu tenho que esse calor vai gerar nessa barra uma temperatura inicial, que eu vou chamar de T0. E após a dilatação, eu vou ter uma temperatura final, concorda comigo? De forma que eu vou ter um ΔT, ou seja, onde T aqui não é tempo, é temperatura, ou seja, uma variação de temperatura. Então, intuitivamente, você percebe o seguinte, que quando eu aqueço a barra de comprimento L0, essa barra está a uma temperatura inicial, que é justamente quando eu começo a aquecer, ou seja, assim que eu ligo, ou assim que eu ligo a chama. Então essa é uma temperatura inicial. Aí eu deixo passar um intervalo de tempo, essa barra vai se aquecendo, vai dilatando, e eu chego a uma temperatura final, onde eu desligo a chama, e aí eu tenho o ΔL, que é o quanto ela se dilatou. Então, intuitivamente, nós percebemos que essa dilatação ΔL, ela vai depender da temperatura, que no nosso caso é o ΔT, e vai depender também de quê? Do material de que é feito esse cano. Então, é metal, mas é o que? Pode ser ferro, pode ser chumbo, pode ser aço, pode ser zinco, enfim, o material vai influenciar diretamente nessa dilatação. Um vai dilatar mais que o outro dilata menos, por aí vai. Então, de cara, essa nossa dilatação, intuitivamente você percebe que ela depende da temperatura, né? Ou seja, o quanto eu tenho que esquentar essa barra para que ela sofra uma dilatação, e qual é a, digamos assim, entre aspas, né? Qual que é a velocidade que essa dilatação ocorre. Então eu tenho um coeficiente associado ao material do qual essa barra é feita. E esse coeficiente vai estar intrinsecamente ligado ao tipo de material de que é feita essa barra. Então eu vou chamar isso de coeficiente de dilatação linear. Então nós podemos formular uma equação ou uma função, e nós podemos prever como vai ser a dilatação de uma determinada barra. Então é o seguinte, que essa dilatação, que é o nosso ΔL, ela tem que ser igual ao comprimento inicial, né, porque ela começa com o comprimento inicial, vezes um coeficiente que eu vou chamar de alfa, que vai ser o coeficiente de dilatação linear. Isso vai estar ligado diretamente ao material, o tipo de material. Então esse alfa vai me dizer se essa barra se dilata rapidamente ou lentamente. E isso, por sua vez, está ligado à composição daquele material. Se é ferro, se é zinco, se é aço, por aí vai. E além disso, a diferença de temperatura que essa barra sofreu para se dilatar. Então é uma fórmula que nós conseguimos até empiricamente, tá? Então olha só, vamos voltar aqui. Então nós temos que, para essa barra se dilatar, essa dilatação vai depender do comprimento inicial, porque se você tem uma barra com comprimento menor e uma barra com comprimento inicial maior, a dilatação vai sofrer interferência, tá? Então o comprimento inicial é um fator importante, a composição da barra é outro fator importante, e a variação de temperatura que fez com que essa barra se dilate é outro fator importante. Então, juntando isso tudo no pacote, nós vamos ter essa equação aqui, né? Na verdade pode ser uma função, porque nós podemos ter t variando aqui. Então nós vamos ter uma função da dilatação daquela barra em função da variação de temperatura, porque L0 e alfa são constantes, ΔT pode ser variável. Então, note, olha a importância, isso aqui é uma equação do primeiro grau, tá? Então a equação do primeiro grau é de suma importância, tem que saber isso de cor para você entender alguns conceitos aí da física. Então está dizendo que quanto maior o ΔT,
quanto maior a minha variação de temperatura, maior vai ser essa dilatação térmica aqui. Tá bom? Então note, é empírico isso, né? Você consegue deduzir essa equação ou essa função apenas analisando o fenômeno, tá? Apenas analisando o que acontece com aquele material. Então essa é a nossa equação ou a nossa função da dilatação linear, tá bom? Então aqui nós temos a dilatação linear. E esse alfa aqui é o coeficiente de dilatação linear. Então, o que ele quer dizer? Ele vai dizer para você se aquele material se dilata rapidamente, se dilata lentamente, e por sua vez depende da composição desse material. Tá bom? Então, essa é a nossa função da dilatação aí linear. Bom, vamos estender um pouco o nosso conceito. E se nós tivermos agora uma superfície, uma placa de metal, o mesmo princípio se aplica. Eu vou ter uma placa de metal com comprimento L0, tá? Vamos supor que seja quadrado aqui. Vou aquecer e após aquecer, novamente vou ter uma dilatação aqui, ó, L0, se eu voltar aqui, L0, e vou ter uma dilatação ΔL. Estou considerando que isso seja uma coisa homogênea, ou seja, que a dilatação seja a mesma nos dois lados, nas duas dimensões. Então, como eu tenho uma superfície, eu vou ter uma dilatação superficial e não linear, tá? Que na verdade vai ser uma composição de duas dilatações lineares, uma nessa direção, na direção horizontal, e outra na direção vertical. É como se aqui eu tivesse um coeficiente de dilatação linear e aqui o mesmo coeficiente de dilatação linear. De forma que, intuitivamente, você vai ter um coeficiente de dilatação superficial, que eu vou chamar de beta, que vai ser igual a 2 vezes ao meu coeficiente de dilatação linear. E empiricamente, não sei se a palavra seja empírica, mas intuitivamente, digamos assim, você vai deduzir a função da dilatação superficial, vou chamar aqui de S, não é ΔS de espaço, é de superfície, como sendo S0, porque essa minha dilatação vai depender da minha superfície inicial, né? Então, no caso, minha superfície inicial estou chamando de S0, L, ΔL é a dilatação em cada direção. Como é uma superfície, no caso seria um quadrado, essa minha superfície seria o produto desse ΔL aqui, vezes o coeficiente de dilatação superficial, que eu vou chamar de beta. Então esse coeficiente, ele diz se essa dilatação nesse material ocorre rapidamente ou lentamente, ou seja, o beta quer dizer, dependendo da composição desse material, ele vai dilatar mais ou menos sob uma condição de variação de temperatura. E aqui temos o ΔT. Entenderam? Então, essa dilatação superficial, ela é idêntica à dilatação linear. Você apenas vai trocar ΔL por ΔS, porque agora você tem uma superfície, não uma dimensão, né? uma linha, né? Digamos assim. O L0 é o S0, que é uma superfície. O alfa agora é o beta. Esse beta é igual a 2 vezes alfa, porque são duas direções. E o ΔT, que é a variação de temperatura. E novamente, quando você joga isso para 3 dimensões, é a mesma coisa. Você tem L0, L0, L0. Aí você aquece isso aqui. Quando você aquece, você vai ter um ΔL aqui, um ΔL aqui, um ΔL aqui. 3 dilatações lineares. Está entendendo? Então eu tenho linear, que é apenas em uma direção, 3. Eu tenho a superficial e agora eu tenho a volumétrica. O mesmo princípio se aplica. O meu ΔV,
quem que é meu ΔV? Vai ser o produto, aqui é um cubo, né? Então esse meu ΔV vai ser o produto dos ΔLs separados. Então ΔL vezes ΔL vezes ΔL. Isso vai dar um cubo, que é um volume. E eu vou chamar isso uma dilatação. Quando eu pego esse produto, é uma dilatação do sólido como um todo, não apenas de uma dimensão. Então esse meu ΔV, que é essa dilatação volumétrica, vai ser igual, ou vai depender do volume inicial, que é esse volume inicial aqui antes de ser aquecido. Então após ser aquecido ele se dilata. E novamente, ele vai depender de um coeficiente de dilatação volumétrica, que eu vou chamar de gama, e ele é o que? 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Então ele é 3 vezes alfa. Tá? Vou chamar de gama. Então ele vai estar aqui, que é o gama, vezes ΔT. Então, ou seja, se você conhece, entende dilatação linear, você consegue estender para dilatação superficial e volumétrica, tá? Espero que vocês tenham entendido, eu fui um pouco direto, mas fiquem à vontade nos comentários para tirarem dúvidas aí. Fazer um resumo aqui rapidinho para a gente então. Nós vimos o seguinte, que na dilatação linear, nós temos que ΔL vai ser igual a L0 alfa vezes ΔT. Na dilatação superficial, nós vamos ter que o nosso ΔS, ou seja, a dilatação de superfície vai ser igual a S0, que é a superfície inicial, vezes o beta, vezes ΔT, onde esse beta é 2 vezes alfa. E na dilatação, vou apagar esse aqui de cima, e na dilatação volumétrica, nós temos que o ΔV, que vai ser a dilatação volumétrica, vai ser igual ao volume inicial vezes um gama vezes um ΔT, onde gama é igual a 3 vezes o alfa. Então alfa é o coeficiente de dilatação linear, beta é o coeficiente de dilatação superficial e gama o coeficiente de dilatação volumétrica. Bom, então nesse primeiro momento, nessa primeira aula, eu apenas apresentei o que é a dilatação. Numa segunda aula, eu vou fazer algum exercício prático para que possamos aplicar isso na prática. Mas talvez eu desenvolva um pouco mais essas equações em gráficos para vocês verem a relação, para vocês verem que isso é uma equação de primeiro grau e que através de um gráfico nós podemos tirar muitas informações. Então, provavelmente eu desenvolvo um pouco mais essas equações, essas funções, e vocês vão ver que tem muita informação contida aí e muitas das vezes passa batido. Por isso é só, por hoje é só. Deixa aí um gostei no vídeo, façam seus comentários, sugiram temas e até a próxima. Valeu!